Aula 53 para eu finalizar o meu dia. Vamos falar tema complexo de fragmentação, efeito de borda e corredores ecológicos. Estão preparados, meus queridos? Vamos lá. Fragmentação de habitats. Fragmentação é o processo pelo qual um habitat contínuo é dividido em partes menores isoladas umas das outras, geralmente pela ação humana, por estradas, pastagens, monoculturas, cidades ou barragens, tá bom? Então, fragmentação de habitats. Tem algumas consequências dessa fragmentação, né? Vai ter um impacto ecológico, vai ter a redução da área do habitat, com a perda do habitat total. A gente vai ter o isolamento de populações, principalmente quando vai ter cercas de um lado e outro da estrada. A gente vai ter a redução das populações por conta da redução do fluxo gênico e da dispersão de espécies. A gente vai ter o aumento do efeito de borda, então a gente tem aqui o efeito de borda como consequência da fragmentação. E a explicação é a alteração de microclimáticas e aumento de exposição. Colapso de interações ecológicas, como, por exemplo, a polinização, a dispersão e a predação. A gente pode ter também como impacto ecológico a vulnerabilidade a espécies invasoras, na medida que áreas fragmentadas são áreas mais suscetíveis. A gente vai ter também, de certo modo, extinções locais, em que, por conta que pequenos fragmentos não sustentam populações viáveis a longo prazo. Então, a fragmentação é aí uma das principais causas de perda de biodiversidade no planeta e continua acontecendo, né, a cada instante. Quanto mais a humanidade avança, mais a fragmentação acontece. É o que nós podemos ver. Métricas de fragmentação em termos de ecologia da paisagem. A gente vai ter número de fragmentos. Quanto maior o número de fragmentos, maior a fragmentação. Parece bastante óbvio. A gente vai ter o tamanho médio dos fragmentos. Fragmentos maiores resultando em uma maior biodiversidade presente neles. Outra métrica é a distância entre os fragmentos, né? Se o isolamento é funcional, né? Não somente real, mas também funcional. E aí vai ocorrer também uma dificuldade de dispersão de biodiversidade de um para o outro. Outra métrica de fragmento de fragmentação é o índice de conectividade, que vai medir a probabilidade de fluxo entre as áreas, e o índice de agregação, que mede o quão agrupados estão esses fragmentos, beleza? Tem ferramentas, tem medidas, tem softwares para a gente medir isso, enfim, tem muita gente que estuda isso nas nossas universidades e também no sistema governamental. Efeito de borda, vamos entender um pouquinho ele. O efeito de borda ocorre quando as condições ambientais nas margens de um fragmento são diferentes das condições do interior, beleza? Então, se você tem duas áreas fragmentadas por conta de uma estrada que passa no meio, você aumentou as bordas dessa área em relação à área de borda que tinha quando não se passava estrada no meio, certo? Então, vamos ler novamente. O efeito de borda ocorre quando as condições ambientais nas margens de um fragmento são diferentes das condições do interior deste fragmento. Algumas características do efeito de borda, vamos ver. Parâmetros. Luz. Qual a alteração na borda? Maior incidência solar. Favorece mais as espécies heliófilas, né? Então, às vezes a gente vê realmente uma estrada cortando uma determinada área e árvores maiores nas bordas do que mais interiormente. Favorecimento da incidência solar. Temperatura. Vai ter uma maior variação térmica diurna. Umidade do ar e do solo, redução de umidade, né, aumento da evapotranspiração. Vento, maior exposição ao vento, essa população que vai estar na borda. Então vai ter também uma maior queda de árvores. E é isso que novamente que nós vemos quando a gente constrói uma estrada
no meio de uma floresta. Espécies invasoras, o favorecimento de espécies oportunistas, e a pressão de caça e perturbação humana, né? Os bordos são sempre mais acessíveis. Então, por exemplo, se abelhas resolvem se alocar ali em árvores nas bordas, né? Que já vão ser árvores maiores. Então, vão ser mais chamativos, por assim dizer. Então, vai ter mais chance daquela abelha ser predada ou tirada dali de alguma maneira, né? É o mesmo que que a abelha rainha seja convidada a se retirar e fazer seu colmeia em outro lugar mais fácil para extração de mel. Quem sabe? Nosso termo de corredores ecológicos são faixas de vegetação natural ou mesmo seminatural que conectam fragmentos de habitat, permitindo o deslocamento de espécies e o fluxo gênico. Tipos de conectividade pode ser estrutural ou funcional. A estrutural é que realmente há conexão física entre os habitats, com uma faixa contínua de vegetação. E tem a conectividade funcional com fluxo biológico, possível mesmo sem a conexão física direta. Exemplos de corredores: faixas ripárias ao longo de rios, cercas vivas, avenidas arborizadas, ponte vegetada sobre rodovia, um ecoduto, isso a gente tem aqui em Brasília. De modo pequeno, mas tem. E também os mosaicos de agroflorestas, né? Os corredores eles vão ajudar a reduzir o isolamento, vão favorecer dispersores e polinizadores e facilitar respostas adaptativas a mudanças climáticas, ok? Então, três tópicos aí importantíssimos, né? A fragmentação do habitat, os efeitos de borda e agora os corredores ecológicos. Planejamento da conectividade. Elemento de áreas núcleo, com a função de ser uma fonte de biodiversidade, fragmentos com vegetação íntegra. Zonas tampão reduzem o impacto antrópico sobre os núcleos. Corredores funcionais facilitam o movimento e mantêm processos ecológicos. Áreas de conectividade prioritária, identificadas por mapeamento e modelagem ecológica. Aplicações periciais e ambientais. A gente vai ter aplicação por meio de perícias por desmatamento, licenciamento de rodovias, planejamento de unidade de conservação e monitoramento da fauna também. Algumas ferramentas, não vou entrar muito nisso, algumas das nossas referências e muito obrigado por ter chegado até aqui.